Hoje o índice de medo e ganância está em 70, sinalizando ganância acentuada no mercado. Esse nível tem historicamente acompanhado altas, mas pode preceder recuos acentuados quando o impulso muda. Os traders de criptomoedas observam a ação dos preços, enquanto a liquidez permanece robusta e os compradores permanecem engajados. Com a ganância no auge, novos entrantes podem perseguir o impulso e levar o Bitcoin e as principais altcoins para cima no curto prazo. No entanto, o risco de exagero é real, e um catalisador repentino pode desencadear uma correção. Para investidores de longo prazo, use essa leitura para gerenciar o risco, diversificar e manter a disciplina. Para os gestores de carteira, é um lembrete para rebalancear o risco e considerar estratégias de hedge durante altas prolongadas. Bitcoin está sendo negociado com vigor renovado, atingindo a marca de $120 mil, enquanto o ânimo regulatório do ZEUA alimenta o otimismo em todos os mercados. Um movimento mais recente é apresentado como uma resposta a sinais regulatórios mais claros e ao possível endosso de estratégias de criptomoedas amplamente adotadas. Isso poderia atrair investidores cautelosos de volta para ativos de risco. A curto prazo, esse impulso poderia elevar o BTC, já que compradores buscam fôlego e instituições realocam recursos. A médio prazo, o potencial de alta sustentável dependerá da continuidade de clareza por parte dos reguladores e das pressões competitivas de atores como Ethereum e do espaço mais amplo de moedas alternativas. Se os lucros se firmarem, espere recuos e consolidação antes do próximo impulso de alta. Os mercados permanecerão sensíveis a sinais de política e a dados macroeconômicos. A BNC revelou uma movimentação significativa de tesouraria. A compra de tokens BNB no valor de $160 milhões para reservas corporativas. Isso sinaliza um interesse institucional crescente em ativos nativos da exchange e em usá-los como ferramenta de tesouraria além do Bitcoin. Se mais empresas diversificarem para o BNB, a demanda e a liquidez pelo token podem aumentar. Isso poderia sustentar um piso de preço mais estável. A movimentação também destaca como as tesourarias estão se expandindo além do Bitcoin, uma tendência que pode atrair mais capital de risco para o setor. Por outro lado, a concentração em um único token poderia adicionar risco sistêmico se o tratamento regulatório mudar ou se o preço do BNB oscilar. Os investidores ficarão de olho em novos movimentos e na clareza regulatória. Bybit lançou uma promoção, oferecendo aos usuários da América Latina uma participação de 30 mil USDT para as primeiras compras de Bitcoin, sinalizando esforços contínuos para ampliar a adesão de usuários em regiões-chave. Promoções podem aumentar a liquidez de curto prazo e o volume de negociação, especialmente entre participantes mais novos, potencialmente acelerando a atividade do mercado local. Para o mercado mais amplo, isso pode se traduzir em volatilidade intradiária ampliada à medida que os novos participantes começam a testar o Bitcoin. No curto prazo, espere um impulso de liquidez e um pico de oportunidades de micronegociação. No longo prazo, a adoção sustentada dependerá de clareza regulatória e de educação contínua para transformar promoções em participação duradoura. Heritage Distilling levantou $220 milhões para construir uma estratégia de tesouraria com tokens de propriedade intelectual. É um movimento que combina branding tradicional com finanças em cripto. A empresa pretende tokenizar ativos de propriedade intelectual como recurso de tesouraria, criando um pool dinâmico para financiar o crescimento e a resiliência. Se for bem sucedida, essa abordagem poderia abrir novas portas para licenciamento, tokens lastreados em PI e parcerias entre setores. Isso poderia potencialmente ampliar o conjunto de ferramentas de financiamento em cripto, além da simples negociação de ativos. No entanto, a estratégia ainda não foi comprovada em larga escala. Riscos de execução incluem escrutínio regulatório, desafios de avaliação e a necessidade de governança robusta à medida que ativos do mundo real entram na forma tokenizada. Se o programa ganhar tração, pode atrair mais atenção para a propriedade intelectual tokenizada como modelo de tesouraria. A AdTXT assinou um acordo de custódia com a Crypto.com para sua tesouraria de ativos digitais. O acordo sinaliza uma demanda crescente por soluções de custódia seguras, à medida que as empresas ampliam suas participações em criptoativos. A parceria pode aumentar a confiabilidade para tesourarias corporativas e facilitar a conformidade para empresas que buscam alocar capital em ativos digitais. Para o mercado, mais acordos de custódia significam maior participação institucional e um caminho mais claro para a adoção generalizada. Os riscos incluem risco operacional caso os provedores de custódia enfrentem interrupções ou brechas de segurança.
Ainda assim, esse acordo reflete uma tendência mais ampla em direção ao armazenamento profissionalizado e à governança na criptofinança. O acordo também estabelece uma linha de base para governança e trilhas de auditoria em programas de ativos digitais. Analistas estão sinalizando um forte impulso para o PUD Penguins, já que a moeda meme Pengu parece pronta para mais uma perna de alta. A aposta baseia-se em um padrão de alta em xícara com alça e fundamentos em melhoria, com volume nas últimas 24 horas em alta e atividade crescente da comunidade. Embora moedas meme possam oferecer ganhos rápidos, elas também carregam alto risco devido a mudanças de sentimento e à fiscalização regulatória. Para o mercado mais amplo, uma alta no Pengu poderia elevar o apetite ao risco em empresas de menor capitalização e em altcoins, atraindo novos traders em busca de ganhos rápidos, mas os investidores devem gerenciar o risco e evitar a superexposição a um único token com uma narrativa. Especuladores devem permanecer cautelosos e diversificar entre ativos como parte dos controles de risco. Visões de executivos debatem se a adoção de tesourarias em Ethereum poderia ameaçar a dominância do Bitcoin. Michael Saylor e outros argumentam que, embora as tesourarias em Ethereum estejam crescendo entre compradores corporativos, o Bitcoin continua sendo a principal reserva de valor e ferramenta de gestão de risco para muitas instituições. A conversa sinaliza que tesourarias com múltiplos ativos estão se tornando uma tendência dominante, o que poderia ampliar a base de financiamento de criptomoedas e aumentar a volatilidade no curto prazo. A longo prazo, a diversificação poderia reduzir o risco de perdas nas carteiras e impulsionar uma adoção mais ampla. Ainda assim, mudanças regulatórias e o sentimento do mercado moldarão como essa tendência se desenvolverá. A discussão também pede uma divulgação mais clara por parte dos emissores e dos investidores. Tron está registrando um ano quase perfeito em 2025 em termos de sucesso de transações, uma métrica que sustenta a confiança na plataforma à medida que o uso aumenta. Analistas apontam reduções nas taxas de falha, processamento mais rápido e atividade crescente em aplicações descentralizadas como impulsionadores da tendência. Se a Tron mantiver alta confiabilidade, pode atrair desenvolvedores e usuários que buscam uma alternativa escalável às redes mais antigas. O impacto potencial no mercado mais amplo inclui maior competição entre cadeias de camada 1 e possível fluxo de capital para a Tron, com base apenas na confiabilidade. No entanto, a demanda mais ampla também dependerá da maturidade do ecossistema e de incentivos para desenvolvedores. Nos próximos meses, essa confiabilidade será testada juntamente com incentivos aos usuários e atualizações de rede. O Bitcoin está se aproximando de novas máximas históricas, já que pré-vendas iniciais e velas verdes sinalizam pressão de compra renovada. Analistas observam uma nova onda de otimismo após meses de consolidação. A movimentação dos preços mostra persistência. Esse contexto faz parte de um amplo rally de criptomoedas que pode elevar o sentimento e atrair capital de risco tanto de instituições, quanto de investidores de varejo. Se o Bitcoin romper o próximo nível de resistência, o impulso pode levar os preços mais altos no curto prazo. Fique atento à realização de lucros e ao risco de uma retração após ganhos rápidos. No longo prazo, a interrupção do impulso exigiria apoio macroeconômico e demanda contínua por ativos digitais. Os investidores podem planejar estratégias de saída e manter-se atentos ao risco de alavancagem. Um programador de Ethereum conhecido como o Intern de Fed foi detido em Izmir, em meio a investigações turcas sobre exploração da rede. A comunidade de desenvolvimento está acompanhando de perto os detalhes do caso e as potenciais implicações para projetos de código aberto. As notícias ressaltam o risco de governança e de regulamentação no setor de criptomoedas. É improvável que isso interrompa as atividades como um todo se salvaguardas adequadas e medidas de conformidade forem mantidas. Para os investidores, o curto prazo pode trazer volatilidade e manchetes. No médio a longo prazo pode haver ênfase em práticas de codificação seguras e no devido processo na pesquisa em blockchain. No longo prazo, a comunidade pode defender pesquisas de segurança mais robustas e conformidade regulatória. Os futuros do cacau dispararam devido a preocupações com safras mais fracas na África Ocidental. Isso evidencia como choques macroeconômicos de commodities podem se cruzar com o apetite ao risco nos mercados de criptomoedas. O impacto direto no preço do cacau pode ser limitado para ativos digitais, mas o estresse de mercado generalizado ou sinais de inflação podem influenciar a liquidez e o apetite ao risco entre os operadores. Se os investidores realocarem recursos de ativos de risco durante surpresas nas commodities, um efeito de contágio poderia pesar sobre as criptomoedas, enquanto o quadro macroeconômico permanecer instável.
No curto prazo, os mercados podem oscilar, à medida que os operadores analisam notícias sobre o abastecimento de alimentos juntamente com as manchetes de criptomoedas. Essa sensibilidade entre diferentes classes de ativos pode se estender aos mercados digitais durante mudanças nas expectativas de inflação. Para Remington Hotchkiss, encontrar um produto real para vender foi a parte mais difícil, mesmo com um plano de negócio sólido. A história destaca realidades de estágio inicial que muitos fundadores enfrentam ao avaliar um mercado para novas ideias. Isso inclui descoberta de clientes e necessidades de capital. A conclusão para leitores de cripto é observar como os fundadores traduzem ideias em empreendimentos escaláveis, e se o financiamento de risco está alinhado com a adoção de criptomoedas na prática. Nos mercados de hoje, um produto atraente pode abrir parcerias e liquidez, enquanto a execução fraca diminui o impulso e pode levar o investimento a outros caminhos. A conclusão para fundadores de cripto é priorizar a validação do cliente e planos de entrada no mercado escaláveis.